Olá, psicólogas, olá, psicólogos de todo o Brasil. Meu nome é Ana Cristina, eu que vou estar aqui passando esse tempinho com vocês, falando um pouquinho sobre o nosso mini curso Psicóloga Regular. Por que ele é um mini curso? Porque ele contém somente aquilo que você precisa saber. Porque mesmo que você terceirize esse serviço em uma contabilidade, contrate um contador, uma contabilidade para regularizar a sua profissão e você não ter dor de cabeça nenhuma, é importante você ter algumas noções sobre pagamento de impostos, recolhimento de contribuições, sobre a regularização da sua profissão como um todo. Você não precisa saber de todos os detalhes, mas um norte, né, umas noções principais é muito importante que você conheça. E para mim é um prazer trazer todo o meu conhecimento, conhecimento que eu adquiri ao longo de muitos anos, mais de 10 anos que eu atuo com contabilidade. Hoje eu sou empreendedora contábil, tenho um escritório de contabilidade digital localizado em Goiânia, Goiás, mas nós atendemos psicólogos de toda a parte do Brasil que nos procuram, né? Porque nós acabamos ficando conhecidos por indicação de um cliente e de outro, através do nosso planejamento tributário, onde a gente oferece como benefício para os nossos clientes, não só um bom atendimento, mas também a possibilidade de pagar menos impostos, ou seja, não pagar impostos indevidamente. Tá bom? Então, assim, é um prazer, eu estou muito feliz de agregar valor para este curso através do meu conhecimento que a gente adquiriu aí ao longo de muitos anos de estudo e trabalho da prática mesmo relacionado à profissão de psicólogos, tá? Aqui na nossa apresentação, aqui tem meu nome, eu sou contadora, especialista em contabilidade para psicólogos, né? Como já falei, por ter ampla experiência no atendimento a esse tipo de atividade, profissionais liberais como um todo, assim como profissionais da área da saúde. Também sou empreendedora, ou seja, tenho esse escritório, né, a única contabilidade localizada em Goiânia, Goiás, mas a gente ajuda aí psicólogos de todo o território nacional através aí do digital, tá bom? A gente ajuda vocês a empreender com segurança e tranquilidade para que vocês aumentem cada vez mais o lucro e o faturamento, né, que vocês cresçam cada vez mais no negócio, na atividade de atendimento terapêutico através do exercício da função de vocês de psicologia. Então, é uma gratidão imensa poder colaborar com uma atividade tão importante que é a psicologia, ainda mais depois da pandemia. Então, nós estamos vendo aí a ascensão dessa profissão, que é muito, extremamente importante para tudo na nossa vida, né? O estado emocional é muito importante, que ele esteja em equilíbrio. Então, esse aqui está o contato, a minha rede social, né, o WhatsApp do escritório, para vocês entrarem em contato, agendarem um serviço, uma consultoria. Vai ser um prazer ajudar vocês, atender vocês e orientar no que está relacionado à burocracia do exercício da função de vocês, tá? Aqui a gente fala um pouquinho dos serviços que o escritório presta. Né? Nós fazemos uma consultoria para regularização da pessoa física. Então, se você não tem interesse ainda, não acha que é o momento de abrir um CNPJ, nós oferecemos o serviço de regularização do exercício da sua função como pessoa física. Logo mais a gente vai falar como é que funciona, como é que é esse passo a passo. Nós oferecemos também uma consultoria para o Carnê-Leão, que é uma obrigatoriedade para profissionais liberais. Então, no caso de vocês, é obrigatório realizar esse Carnê-Leão, então nós oferecemos também uma consultoria para quem quer fazer ou até mesmo para que a gente faça. Tá? Oferecemos também uma consultoria para pagar menos impostos, ou seja, uma análise, um estudo tributário específico para a sua situação, para a sua atividade ali, para o seu faturamento, de acordo com as suas despesas. Então, a gente vai olhar vários fatores, além dos que a gente vai apontar, que a gente vai falar nesse curso. Tem vários outros tipos de análises tributárias para que você pague menos impostos. Então, a gente oferece também essa consultoria para que você tenha essa economia tributária.
tá? E reconheça ali se é o momento de abrir o CNPJ ou não, então nós oferecemos essa consultoria para vocês. E também o serviço de contabilidade mensal, se você for abrir o seu CNPJ e precisar de uma contabilidade, nós também fazemos esse trabalho aí com muita excelência, tá? E, além disso, a consultoria para gestão financeira empresarial, caso você queira ir uma consultoria para te ajudar mesmo a organizar as finanças da empresa, do CNPJ, tá? A gente vai abordar um pouquinho, algumas noções sobre isso também ao longo do curso e você vai ter um norte do que a gente está falando. Então, nós atendemos todo o território nacional e estamos à disposição para que vocês entrem em contato e agendem alguma consultoria ou contrate o nosso serviço. Será um prazer ter vocês como nossos clientes aqui no escritório, tá? Então, aqui a primeira parte que a gente começa a falar que é muito importante você ter a noção de, a partir do momento que você pega o seu registro, né, no seu conselho de classe e começa a trabalhar de forma remunerada, ou seja, a partir daquele momento que você já exerce a sua profissão e recebe por aquilo, além de agregar valor ali ao paciente, ao cliente, você está recebendo, a partir daquele momento você já é uma empreendedora. Então, além de todas as outras preocupações, de captar clientes, de aumentar ali o ticket, né, da consulta, enfim. Além de todas essas preocupações, marketing, etc., você precisa também se ver como uma empreendedora, tá? Quando você abre o seu CNPJ, você já passa a ser uma empresária, tá? Mas, de fato, não muda muita coisa, tá? De fato, é importante que quando você começar ali a exercer a sua função de psicólogo, psicóloga, você já encare ali que você é uma empreendedora, que quando você abrir o seu CNPJ você vai ser uma empresária, que vai mudar a nomenclatura, mas que o espírito empresarial já está ali presente, tá? Já é importante desde o início, a gente vai falar mais à frente, a separação de contas bancárias, ter uma conta PJ se você já tiver um CNPJ. Se não tiver, é importante também que você tenha tudo anotado, tudo separado, as finanças, mesmo que na mesma conta, se você ainda não tem um CNPJ para abrir uma conta PJ, mas que você tenha uma organização financeira já de uma empresa, independente de ter um CNPJ ou não, porque isso vai te deixar à frente, sabe, de outros consultórios, isso vai deixar você com uma gestão melhor, enxergar melhor o lucro, ou até mesmo quais os pontos que precisam ser melhorados para alcançar a eficiência, a melhor gestão do negócio. Então, é muito importante que você, desde o início, já faça um planejamento estratégico dos seus atendimentos, da sua atividade remunerada, né? Na verdade, não é só um exercício de uma profissão, é um empreendedorismo, tá? Então, por mais que você agregue valor à vida das pessoas, entregue algo muito legal, que é essa profissão que eu admiro demais, que são os atendimentos terapêuticos, mas é muito importante que você já entenda que para ter lucro, para ter também uma qualidade de vida, pois você vai precisar fazer muitos atendimentos, então você precisa ser bem paga e bem remunerada por isso. Então, não se trata apenas do valor que você vai cobrar nas consultas, se trata também de gerenciar tudo aquilo que você recebe em prol de tudo que você entrega. Então, não adianta nada você entregar bastante, trabalhar bastante, dar o seu melhor como profissional e não saber gerir o resultado daquilo que é as finanças da empresa, tá? Aqui nós falamos um pouco do que vocês vão ver aqui, né? Então, resumidamente, são 3 pilares, que é a regularização das burocracias, tanto como pessoa física como pessoa jurídica, vocês vão ter noções sobre isso. Vocês também vão ver como fazer para pagar menos impostos, então você vai descobrir que, sabendo o momento certo de abrir o seu CNPJ, você vai economizar muito dinheiro. Isso é apenas uma análise, tá? É um cenário que eu aponto aqui em relação à tributação, pagamento de impostos, como pessoa física e como pessoa jurídica. Mas, além deste cenário, se vocês procurarem a gente para fazer uma análise, uma consultoria tributária e analisar de acordo com
as suas receitas, né, os seus recebimentos e as suas despesas, a gente vai passar uma orientação ainda mais eficiente, pois existem outros regimes de tributação, então existem casos e casos. Então, aqui é apenas análise de um cenário apenas, já deixando claro que é possível economizar nos tributos, nos impostos, desde que você faça um estudo tributário, né, e analise ali a legislação. Então é muito importante contar com um contador especialista na sua atividade, para que ele possa oferecer para você o menor pagamento de tributos possíveis, tá? Vamos falar também um pouquinho sobre as noções básicas de gestão financeira, tá? Que você vai precisar ter umas noções de como planejar e como controlar os recursos financeiros do seu negócio, tá? Que não, como eu já disse, não depende apenas de captar e atender muitos clientes ou aumentar o valor da consulta, né? Você tem que garantir a saúde financeira do seu empreendedorismo, do seu negócio, e para isso você precisa ter uma boa gestão financeira. As noções são extremamente importantes para isso. Tá? Aqui está o sumário, os pontos que a gente vai falar, atuação como pessoa física, com segurança, então, para que você foque mesmo no seu trabalho, né? Para que você foque em estudar, em estudar marketing, em estudar atualizações da sua atividade profissional, para que você foque naquilo que realmente é o seu melhor, né? O que a gente tem de mais importante na nossa vida é o nosso tempo. Então, a gente não pode ficar perdendo tempo com coisas que a gente pode terceirizar. Então, é por isso que a gente está aqui deixando os nossos contatos, para que vocês entrem e falem com a gente se quiser uma consultoria relacionada a como atuar com segurança como pessoa física. Mas aqui é importante vocês terem este norte, né, terem essas noções, por mais que vocês terceirizem esses serviços, porque você vai saber até mesmo que aquele profissional entende do que ele está falando. Então, se você tiver uma noção, quando você for contratar um profissional, você vai saber que realmente ele é especialista naquilo que ele se propõe. Então, é muito importante vocês terem realmente essas noções para garantir que vocês não vão pagar mais imposto do que deveriam. Tá? A gente vai falar também sobre como regularizar o atendimento online, não cair, como você vai fazer para não cair nos principais erros fiscais, tá, gente? Só essa parte aqui de não cair nos principais erros fiscais, essa dica aqui, ela é matadora, porque já evita muitos problemas futuros para vocês, tá? A gente vai explicar também por que o seu paciente te coloca na mira da Receita Federal. Vamos falar sobre o beabá do pagamento do seu INSS, para você não ter medo do carnê-leão. Vou explicar o que é o carnê-leão, se é obrigado, não é obrigado, o que é isso, que muita gente fala, alguns de vocês já devem ter ouvido falar, né, mas acaba deixando de lado, muitas vezes não faz, então a gente vai desmistificar e falar um pouquinho da importância de fazer o que é obrigado a fazer, né, que é o carnê-leão, no caso de vocês, profissionais liberais. Vamos falar também, contar aqui o segredo para você pagar menos impostos. Quando a gente fala pagar menos impostos, realmente é no sentido de que você não vai pagar mais impostos do que deveria, porque não existe algo para você fugir daquilo que a lei prega, certo? Porém, a própria legislação brasileira, ela deixa opções para você atuar. Então, aquele profissional que é bem orientado, né, no caso de vocês, se vocês forem bem orientados por um contador que realmente entende, que realmente é especialista e conhece todas as legislações ali que concernem ali, que são da atividade de vocês, com certeza vocês vão estar bem amparadas e não vão pagar mais impostos do que a lei diz. Não vão pagar mais impostos do que deveriam, ou seja, vão estar dentro de toda vão estar legalizados, né? Vocês vão estar legalizados, sem dor de cabeça, sem preocupação, podendo focar no negócio de vocês e não pagando também imposto desnecessário, né? Isso tudo fazendo uma análise e um estudo tributário específico para a sua situação, né? O que dá certo para uma pessoa pode ser que não dá certo para outra. Vamos falar também sobre o passo a passo para abrir o seu CNPJ. A gente sabe que, né, no caso de vocês, para abrir um CNPJ não pode ser MEI, microempreendedor individual.
né? Eu não sei, alguns de vocês devem conhecer já essa nomenclatura. Ele foi criado para empreendedores que não têm esse exercício de uma profissão com cunho intelectual, então não encaixam na atividade de profissionais liberais. No caso de vocês, não tem essa opção. Então, se vocês forem abrir o CNPJ, obrigatoriamente vocês vão precisar de um contador, não só para fazer o processo, né, para ter o conhecimento técnico, o conhecimento prático de fazer o processo, mas também para assinar digitalmente ali através de um certificado digital. Mas esse passo a passo é para vocês terem uma noção geral de como que funciona, porque eu sei que surge muita dúvida em relação a isso. Tá? E também vamos falar um pouquinho sobre o básico da gestão financeira, aquilo que você precisa dominar. A gente vai apontar os nortes, né? E vocês ali, a partir dali, já vão saber onde procurar mais conhecimento, onde buscar mais informações para que realmente vocês dominem a gestão financeira do negócio de vocês. O primeiro ponto aqui que a gente vai falar é sobre a atuação como pessoa física com segurança. Eu acho que esse é o ponto, assim, muito importante para você, né, que começa a sua profissão ou que já está atuando há um certo tempo, porque a gente ouve falar muita coisa na internet, a gente ouve falar muita coisa dos colegas, então a gente acaba que fica meio que perdida e naquela correria do dia a dia vai levando, vai fazendo seus atendimentos, vai faturando, só que aquela dorzinha de cabeça que fica lá no fundo, você vai ver que não vale a pena continuar com ela, porque é muito simples fazer essa regularização, tá? Além de que vocês podem contratar a gente, né? Contratar um escritório de contabilidade especialista na sua atividade para fazer com que você atue como autônoma de forma regular. Além disso, você mesma pode fazer, claro, pode contratar também uma consultoria da gente para a gente orientar como que você vai fazer isso e ficar ali tranquila, poder focar realmente no seu negócio e saber que tá tudo certo, tá? Aqui nós colocamos um passo a passo. Então, depois ali que você tira ali o seu CRP, né, o seu registro ali no conselho de classe, é muito importante que o primeiro passo, né, é tirar o registro do seu conselho de classe. A partir dele, você vai procurar a prefeitura do seu município e vai ver qual que é o processo, porque isso depende um pouco de prefeitura para prefeitura. Normalmente os documentos são os mesmos, mas alguns você consegue fazer ali o seu cadastro de atividade econômica, né, que é preciso você fazer, porque você vai estar desempenhando uma atividade econômica, então você precisa se regularizar perante a prefeitura. Para você fazer isso, é muito importante que você entre em contato com a prefeitura para saber como que funciona o processo. Tem prefeituras que você precisa ir pessoalmente, tem prefeituras que não, que você já consegue fazer isso tudo pela internet. Então, se você contratar a gente para fazer esse serviço, a gente pode fazer para você, né, de forma online, se a prefeitura assim permitir, ou então a gente pode deixar todo o processo prontinho, pegar toda a orientação, te explicar, deixar tudo esmiuçado para que você somente vá pessoalmente na prefeitura e assine o documento que lá foi exigido, né, foi necessário, e entregue a documentação lá. Somente isso, tá? Outro passo é fazer a inscrição no INSS como contribuinte individual. Se você já trabalhou de carteira assinada, provavelmente você já tem ali o seu cadastro ali no INSS, tá? Mas se você não tiver esse cadastro no INSS, você vai pegar ali o número do seu NIT-PIS, que fica na carteira de trabalho, entrar no site do INSS e ali fazer o seu cadastro e a sua inscrição como contribuinte individual. Logo mais eu vou falar um pouquinho mais sobre INSS, quais os códigos, se é obrigado ou não é obrigado, qual o valor que você vai pagar, que você vai recolher, que a gente diz, né? O quarto passo que você vai fazer é emitir o recibo para cada atendimento, tá? Isso é um fato, assim, primordial, é o mais importante, até eu vou falar um pouquinho dele logo mais, né, que é um dos principais erros fiscais, porque muita gente só emite o recibo quando o paciente pede, né, quando o cliente pede. E isso é um erro, porque você pode ser denunciada pelo conselho, lá no conselho de classe, você pode ser denunciada nos órgãos fiscalizadores, então a gente não recomenda de forma alguma, é crime, tá, é crime você sonegar um documento fiscal.
como um recibo. Então, você precisa emitir o recibo para cada atendimento, tá? E uma dica que eu dou é que você, se possível, né, se o cliente assim permitir, você tire uma foto do documento, você receba uma foto ali do CPF, porque pode acontecer de quando você for fazer o carnê-leão, que a gente vai falar logo mais, você não consiga fazer, porque talvez um errinho, uma letrinha ali que ficou mal entendida do CPF, você não consiga escrever de forma correta ali o CPF e ali você não consiga declarar aquele recibo e isso pode fazer com que você caia na malha fiscal da Receita Federal. Então é muito importante você ter os dados corretos dos seus pacientes para você informar no carnê-leão. O quinto passo é o pagamento do ISS, Imposto sobre Serviço. Esse ISS ele é um imposto da prefeitura, tá bom? Então, você, depois que fechou, finalizou o mês ali, você iniciou, fez seus atendimentos, já está tudo certo, tudo regularizado na prefeitura. Então, no mês seguinte, virou mês, início do mês seguinte, você já vai providenciar o pagamento do ISS. Você vai acessar ali o site da prefeitura do seu município e ali deve ter um passo a passo, cada site de uma forma, né? Ali você vai emitir uma guia e vai fazer esse recolhimento, ou seja, vai pagar esse imposto de ISS, tá? O valor dele eu não coloquei aqui porque depende. Normalmente é de 2 a 5% sobre o faturamento. Isso se for variável, mas tem prefeituras que permitem você colocar um valor fixo, tá? Esse valor fixo ele pode ser trimestral, ser pago trimestralmente ou até anualmente, tá? Então depende bastante da prefeitura. Agora a gente vai falar um pouquinho também do próximo passo, que é o pagamento do INSS. Primeiro vou lá atrás, você se inscreveu, agora virou o mês seguinte você vai fazer o recolhimento, que é o pagamento do INSS. O que você vai fazer? Você vai se inscrever nesse site que eu coloquei aqui para você, né? Se já estava inscrito, aliás, só vai entrar lá e emitir a guia e fazer o pagamento pelo seu banco, pelo seu aplicativo, da forma que você achar melhor. O sétimo passo, você vai preencher o carnê-leão, tá? Aqui tem o site que você vai entrar da Receita Federal. Logo mais eu vou falar um pouquinho sobre o que é o carnê-leão, tá? Não se preocupe, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, você vai acessar as opções aqui, meu imposto de renda, extrato de declaração de imposto de renda de pessoa física, acessar o carnê-leão, vai preencher os rendimentos, ou seja, tudo que você recebeu, CPF por CPF, e também os pagamentos, que são aquelas despesas dedutíveis que eu vou falar logo mais ali, quando eu abordar um pouquinho mais sobre o carnê-leão. Então, você vai clicar no mês de referência geral, boleto a ser pago, e exceto se ficar isento, ou seja, exceto se você não, depois que você preencher, você não der imposto a pagar. E se der imposto a pagar, você vai fazer o recolhimento, que é o oitavo passo. Aqui embaixo, eu coloquei aqui algumas observações. Se trata a respeito do certificado de conformidade do bombeiro, da vigilância sanitária e do alvará de funcionamento. Por que está em observação? Porque depende. Se você for fazer os seus atendimentos em consultório físico, ou seja, se for atendimentos ali pessoalmente, você vai precisar desses documentos, tá bom? Então, você vai precisar fazer esses processos também e você pode contar com a ajuda de um contador para estar tirando esses documentos para você ou para estar te orientando como que você vai fazer esses processos, tá? Então, normalmente você tem que fazer um processo, tem que pagar uma taxa, tanto na vigilância sanitária quanto no bombeiro, esperar alguns dias de análise para poder conseguir pegar esses documentos, tá? Em relação ao alvará de funcionamento, existe uma lei federal, que é essa aqui, ó, 13.874, que fala que é uma lei dos direitos, é uma lei de declaração de direitos de liberdade econômica. Ela fala que atividades de baixo risco, ou risco leve, irrelevante ou inexistente, não precisam de alvará de funcionamento. Porém, ela é uma lei de âmbito federal. Existem municípios que agem de forma diferente, então você precisa verificar na legislação municipal, na legislação do seu município, que você escreveu lá, né, como atividade econômica, para ver se realmente você vai precisar do alvará de funcionamento ou não, caso você trabalhe online, tá? Se você trabalhar em consultório físico, muito provavelmente você vai precisar, tá? Mesmo sendo atividade de baixo risco,
Normalmente as prefeituras não perdoam, tá? Porque também tem o pagamento da taxa que você vai precisar pagar. Então, assim, mesmo existindo essa lei federal, é melhor você fazer tudo o que precisa ser feito, tá? Porque existe essa discrepância, vamos dizer assim, né? Porque a lei federal fala uma coisa, mas no âmbito municipal você pode ter ou sofrer ali sanções e penalidades se você não observar, porque nas próprias leis federais também elas deixam ali o livre-arbítrio para a legislação municipal atuar. Então, por isso que fica assim, você sempre tem que confirmar na prefeitura se realmente você vai precisar do alvará de funcionamento também ou não. Por isso que é tão importante você ter uma consultoria, né, de um contador especialista na sua atividade. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre regularizar o seu atendimento online. Por quê? Porque tem muita gente aí que atende online, a gente sabe disso, e fica às vezes esse detalhezinho aqui, que é se cadastrar na plataforma do EPSI, tá? Por que isso? Porque o Conselho Federal de Psicologia ele quer saber quais são os profissionais que estão atuando de maneira online, que estão atuando online. Então, ele exige que se você faz esses atendimentos online, você se registre, você faça a sua inscrição lá, é bem simples, bem tranquilo, só colocar suas informações, dados pessoais, tudo tranquilo. Tá? Outras questões é que existem normas, né, e resoluções no Conselho Federal de Psicologia para quem atende como de forma online. Então, você precisa estar atenta a isso. Então, aqui eu deixei as resoluções para que vocês deem uma olhadinha e leiam, mas se trata mais da conduta profissional, a conduta ética profissional relacionada à atividade de psicologia na modalidade online, tá? Outra questão, você vai precisar escolher uma plataforma de comunicação com o cliente, né? No caso, pode ser o Zoom ou outras. Existem diversas formas, né, de você se comunicar com o cliente. Você também vai precisar formalizar a prestação de serviço, né, online, via contrato, e realizar os registros documentais em papéis ou meio informatizado, conforme a resolução aqui que eu coloquei, né, do CFP 1 de 2009. Certinho? Agora, gente, eu vou falar só esse slide. Para tudo. Para tudo. Se você quiser pausar aí um pouquinho, beber uma água. Porque essa parte aqui é muito importante. Se você prestar atenção nessa parte da aula, você já vai ter ganhado o dia. Dia não. Você vai ganhar noites tranquilas, na verdade. Porque esses principais erros fiscais aqui, muita gente comete. Muita gente comete sem saber que está cometendo, tá? Ou então se você prestar atenção nessa aula, você vai evitar muitos problemas futuros. É o que eu falo, às vezes você não precisa fazer, você pode contratar um contador para fazer, mas até para você contratar, você precisa ter noções, porque você precisa saber o que você quer, você precisa saber o que você precisa, e você precisa saber se aquele profissional que você está contratando realmente vai te deixar tranquila, se aquele contador, se aquele escritório realmente vai prestar o serviço para que você não precise realmente preocupar com fiscalização, para que você não precise preocupar com multas, para que resguarde até mesmo o seu patrimônio, porque esses erros fiscais que a gente está falando, gente, é uma coisa muito séria. Muito séria. Você ter um CPF na malha fiscal, eu vou falar um pouquinho lá na frente do que é isso. Então, traz uma série de problemas para você. Não é brincadeira. Tá? Então, eu vou falar agora sobre os principais erros. O número um é só emitir recibo ou nota fiscal para o cliente que solicita. Aqui eu coloquei emitir recibo ou nota fiscal, porque lá na frente eu vou falar. Depois que você abre o CNPJ, você é obrigado a emitir a nota fiscal e não mais o recibo, tá? Mas se você ainda não abriu, então o erro é só emitir o recibo quando o cliente solicita. Então, não existe isso. Você é obrigado a emitir o recibo, independente se o cliente solicitou ou não. Tá? Até mesmo porque ele pode consultar com você e não solicitar ali na hora. Mas lá na frente, quando ele for fazer a declaração de imposto de renda dele, ele lembra e ele pode entrar em contato com você e solicitar.
Então, é melhor já enviar logo, já tirar isso da cabeça e já eliminar, tá? Até mesmo pela questão do paciente poder solicitar no futuro. O segundo maior erro é não preencher ou pagar o carnê-leão mensal, tá? Então, o carnê-leão é uma obrigação para profissionais liberais, como o caso de vocês. Então, é necessário que você faça esse pagamento. É primordial. Então, preencher ou pagar, porque pode ser que tenha um mês que você preencha e que você não seja obrigada a pagar o carnê-leão. Outro erro é só fazer a declaração anual do imposto de renda, ou seja, é não fazer o carnê-leão mensal e achar que fez ali a declaração anual de imposto de renda e tá tudo certo, beleza, ótimo. Não é assim que funciona. Por quê? Profissionais que atuam como pessoa física e que recebem de outras pessoas físicas, eles são obrigados a fazer o carnê-leão, se você tiver um recebimento acima de R$ 1.903, tá? Mas logo mais eu vou falar que no caso de vocês, profissionais liberais, e que são obrigatórios a fazer o carnê-leão, o ideal é que mesmo que você não receba ainda acima desse limite, né, desse valor de R$ 1.903, que você o faça, mesmo assim, coloque as suas despesas, porque isso vai gerar créditos para vocês no futuro, no mês que possa ser que dê a recolher. Então, você pode fazer uma restituição no futuro. Então, é muito importante que você faça, sim, o recolhimento, faça o carnê-leão e preencha, mesmo que você esteja bem abaixo do valor que é obrigatório a realizar o carnê-leão. O outro erro, grande erro, é não entregar a declaração anual do imposto de renda por pensar que está na faixa de isenção. Então, como eu disse, né, também, mesmo que você esteja na faixa de isenção, é muito importante que você faça a sua declaração de imposto de renda, né, porque vai ter cruzamento de dados com os dados dos seus pacientes que informaram na receita deles, né, na declaração de imposto de renda deles, que tomaram aquele serviço de vocês. Tá? É muito importante que vocês se atentem a isso, tá? Agora eu vou falar um pouquinho como que vocês podem ficar na mira da Receita Federal. Como que os pacientes colocam vocês na mira da Receita Federal. E por que que isso acontece? A primeira coisa, o seu paciente, ele vai, quando ele for fazer a declaração de imposto de renda dele, ele vai querer colocar todas as despesas dedutíveis possíveis para não pagar mais imposto do que deve. Então, esse é o primeiro passo, né? O primeiro assunto, aliás. Quando ele fizer isso, ele vai colocar lá, olha, consultei com a fulana e o valor da consulta foi esse, o CPF dele é esse. Ali já te entregou, tá? Por quê? Você não declara o carnê-leão, ou se declara, muitas vezes, vamos supor que você não coloque todos os recebimentos ali, né? Você não coloque ali todos os recebimentos que você recebeu, justificados ali por CPF dos seus pacientes. Então, ali já começa a ter o cruzamento, né? Então, a Receita Federal, ela vai colocar o CPF do seu paciente na malha, porque ele vai pensar que ele está fraudando, que ele está deduzindo despesa, né, com documento falso, já que você, que é a psicóloga, não informou isso para ela. E aí depois ela o paciente ele vai tentar regularizar a situação dele, vai lá levar o recibo, vai lá levar o documento, né? E aí ele vai ver que realmente é verdade, que a Receita vai confirmar que realmente aquela despesa é verdadeira e é dedutível. E aí vai colocar o seu CPF na malha, porque ela vai ver que, na verdade, o erro foi da sua parte, de não ter informado isso no carnê-leão e nem na declaração de imposto de renda anual. Então, o que vai acontecer? A Receita Federal ela vai poder cobrar de você todo esse imposto que você não pagou, sobre os rendimentos que você não pagou, né? Até os últimos 5 anos, tá? Acrescidos de juros e multas bem pesadas.
além das outras consequências até que você consiga pagar e regularizar, né, você vai sofrer muitas sanções que eu vou explicar agora, né, o que significa quando você cai na malha fina, né? Então, se você cometer algum daqueles erros fiscais lá, você pode cair na malha fina da Receita Federal. Então, falar da malha fina. E o que é isso, malha fina? É como se fosse uma peneira, né? Você fala assim, a malha fina é uma peneira. Então, a Receita Federal, uns passam, só que outros não conseguem passar nessa peneira, nessa malha fina da Receita Federal. E o profissional da área da saúde, eu posso dizer que ele está mais na mira, porque além de todos os outros cruzamentos de dados que existem, ainda tem esse fator que eu falei, que é onde o seu próprio paciente te entrega, onde o seu próprio paciente coloca você na mira da Receita Federal porque ele quer deduzir aquela despesa. E ele está certo, ele está usando um documento legal, amparado por lei. Então você precisa realmente ver que não há espaço, que não há brechas para ilegalidade, que não há brechas para você não pagar toda a tributação que é devida da sua atividade profissional. Né? Então, quais são as consequências que pode acontecer se você cair na malha fina da Receita Federal, né? Então, o seu CPF vai ficar irregular. Então, você não vai poder abrir ou movimentar uma conta bancária, por exemplo. Se precisar tirar um passaporte também, você não consegue. Realizar compra ou venda de imóveis ou adquirir qualquer tipo de financiamento. Então, além disso, né, se você não tiver pago o imposto de renda sobre os seus recebimentos, você pode ter que pagar uma multa de até 225% sobre o imposto de renda devido. E, como eu já falei, isso pode ser retroativo até os últimos 5 anos, então é bem pesado mesmo, tá? Agora a gente vai ver sobre os principais erros que te levam a cair na malha fina, né? Logo mais eu falei os principais erros fiscais. Agora eu vou falar que lá abrange também outros fatores, né, em relação à fiscalização do seu conselho de classe, a fiscalização do município, etc. Agora aqui eu vou falar um pouquinho sobre os principais erros que te levam a cair na malha fina, ou seja, relacionados à Receita Federal. Existem vários cruzamentos de dados. A Receita Federal ela é muito inteligente, ela tem um sistema, uma tecnologia, né, de informação muito aguçada. Então, nós contadores, nós dizemos assim, que todas as informações, a Receita ela já sabe. Ela só está esperando ali o momento certo ou organizando internamente o momento de te notificar, de te autuar, tá? Porque as informações ela já tem, porque os bancos informam, seu paciente informa, a declaração de imposto de renda informa. Então, são cruzamentos de informações para todos os lados, tá? O banco, ele precisa enviar, os bancos, né, eles enviam declarações de toda a sua movimentação financeira. Então, não dá para você falar que você recebeu só X se você recebeu Y, porque o banco ele está enviando isso. Então, aqui eu vou falar. Primeiro erro, né? Que é declarar despesas incorretamente ou inexistentes, que é no caso dos seus pacientes, né? Então, talvez ele coloque lá despesas, ou até mesmo você, se você fizer ali o carnê-leão e utilizar despesas dedutíveis que não são cabíveis, que não são possíveis, você pode cair na malha fina, tá? Outro erro é erro nas informações da declaração de imposto de renda. Tá? Então, o que acontece? Variações patrimoniais, ou seja, você informa que recebe 10 mil reais por mês, tá? Você tem esse faturamento, você declara isso na declaração de imposto de renda. Então, ao longo de 12 meses, você teve ali, bruto, um faturamento, um recebimento de 120 mil reais. Então, vamos dizer que aí, naquele ano, você adquiriu uma casa num condomínio fechado no valor de R$1 milhão. E aí você coloca isso ali na sua declaração ou há um cruzamento de dados da pessoa que te vendeu esse imóvel, né, que vai informar lá que vendeu esse imóvel nesse valor. Então, essa variação patrimonial que não condiz com a receita,
Então, com o que você recebeu, a própria Receita Federal ela vai ver, não, ali tem uma omissão de receita. Tem uma sonegação, na verdade, porque como que ela adquiriu esse patrimônio se ela só tem esse recebimento? Vamos averiguar, vamos colocar o CPF dela na malha aqui, vamos chamar ela aqui para ela explicar para a gente o que é que está acontecendo. Da onde que veio esse dinheiro? Eu quero saber a origem desse dinheiro. E aí, minha amiga, para você explicar isso daí, sabe? Como é que você vai explicar? Então, dor de cabeça, problema. Os saldos das contas bancárias também, da mesma forma, né? Tem que estar certinho. O saldo da sua conta bancária ali em dezembro tem que ser o mesmo da sua conta que você vai informar ali na declaração de imposto de renda. Tem que estar, as informações têm que estar todas alinhadas entre banco e Receita Federal. Não adianta, porque o banco ele envia para a Receita, então se você coloca qualquer informação na declaração de imposto de renda diferente disso, na verdade ela já sabe, ela quer ouvir de você. É isso que acontece, é muito engraçado, sabe? Porque a Receita ela já sabe, mas ela quer ouvir de você, ela quer ouvir a confissão de você, sabe? Então ela quer te dar aqui, ela fala, eu sei a verdade, mas eu quero ouvir dela, eu dou um voto de confiança para ouvir dela. E aí se você fala diferente, é igual aquele pai que já sabe que o filho tá mentindo, mas ele fala, não, eu vou perguntar para ver, eu vou dar uma chance. Então, é mais ou menos por aí que acontece, tá? E em relação à movimentação bancária, principalmente agora a Pix, né, que a gente viu que agora até os fiscos estaduais vão notificar e vão autuar retroativamente, né, que foi um susto para muita gente aí, vão fiscalizar e vão multar retroativamente todo mundo aí que não recolheu os impostos, no caso de profissionais liberais, né, o ISS, se você não recolheu, você não pagou, né? Recolheu, que a gente diz aqui, a gente contador, a gente fala recolheu, na verdade é que você não pagou. Então você pode sofrer sanções e penalidades por não ter recolhido os impostos relacionados ao Pix, tá? Então, além do débito, tudo que você recebe, entrou no banco, débito, crédito, Pix, você precisa comprovar a origem daquele dinheiro. Então, se foi uma receita, você precisa sim pagar o imposto devido relacionado a isso. Se você não pagou, a gente recomenda que você realmente pague retroativo, é melhor do que você sofrer as multas mais pesadas caso você seja pego. Então é melhor assumir a culpa, confessar ali, pagar o que deve, mesmo com juros e multas, né? No caso, do que esperar as multas e as sanções mais pesadas, além dos problemas, né? O transtorno de ter o seu CPF na malha da Receita Federal.